Olá, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou especialista em marketing por dados. E se você não sabe o que é marketing por dados, na descrição eu deixei o link do primeiro vídeo que eu explico todo o conceito e como que a gente pode utilizar marketing por dados em marketing digital. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre um dos pilares do marketing por dados, que é tecnologia. E hoje eu quero trazer 5 tecnologias ou ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para rastrear o nosso consumidor. E eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Mentira! Não tem vinheta ainda! Se você já assistiu algum vídeo meu, você já viu que eu não tenho vinheta, então vamos para o conteúdo, que é isso que importa. Um dos grandes pilares, na realidade, do marketing por dados é justamente a gente conseguir rastrear ou monitorar o que as pessoas fazem no nosso ambiente como um todo. Se você tem um aplicativo, se você tem um website, se você tem algum elemento, algum ponto de contato que o seu cliente tem com você, dá para rastrear da melhor maneira possível e, obviamente, de forma ética, sem expor ninguém. E hoje eu quero trazer exatamente essas 5 ferramentas ou 5 tipos de tecnologias que você pode utilizar hoje mesmo, pode começar a utilizar hoje mesmo, porque muitas delas são gratuitas, tá? Então a primeira delas que eu quero trazer são as automações de marketing. Essas ferramentas, elas são mais comuns, né? Então são aquelas ferramentas que trabalham com disparos de e-mail, com fluxos automatizados de e-mail, que criam landing pages, e aqui alguns exemplos que a gente pode citar é exatamente HubSpot, RD Station, né? Essas são as duas mais famosas, principalmente aqui no Brasil, né? E são ferramentas que te ajudam a criar landing pages, criar e-mails e alguns outros recursos do marketing digital de uma forma extremamente rápida e uma forma extremamente ágil, né? Como eu expliquei no primeiro vídeo, um dos pilares do marketing por dados é a tecnologia que transforma o nosso dia a dia em agilidade. A gente precisa ter uma agilidade muito maior para a gente conseguir usar a nossa cabeça, né? Então a primeira tecnologia, a primeira ferramenta, o tipo de ferramenta, são as automações de marketing que nos auxiliam e nos dão agilidade para que a gente consiga criar landing pages, criar e-mails, criar fluxos de automações que podem nos ajudar a identificar os leads, que podem nos ajudar a identificar alguma interação que o nosso consumidor fez no nosso site. A segunda tecnologia são os CRMs, né? Os CRM, eles são, na realidade, para que a gente consiga entender não apenas o que o consumidor fez com a gente, mas o que a gente teve de histórico em cada ponto de contato com o consumidor ou com o prospect que você teve. Então a gente tem o pipeline de vendas, por exemplo, e o CRM que a gente pode utilizar é o CRM justamente, olha, esse cliente, eu entrei em contato com ele, consegui falar com ele isso, e a gente consegue ter um histórico de qual foi a interação e de como que foi a interação daquele prospect, daquele lead com a nossa empresa. Então os CRMs mais famosos hoje em dia, a gente tem o Pipedrive, né? Aqui no Brasil é um dos mais famosos. O RD Station também, CRM, é um dos mais famosos. E também tem o da HubSpot, que é gratuito, né? Que você pode começar a utilizar hoje ainda e começar a mapear como tem sido as interações e os avanços de estágios no seu ponto de venda, no seu pipeline de vendas, tá? Um outro muito interessante, que é um dos meus preferidos, é o e-mail tracking. Então uma outra tecnologia, uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para rastrear os nossos consumidores, etc., é o e-mail tracking. Então eu vou dar um exemplo bem legal, explicar o que é e dar um exemplo bem legal. O e-mail tracking, o que ele faz, né? Quando você manda um e-mail, você sempre fica naquela dúvida: será que a pessoa leu o meu e-mail? Será que quantas vezes ela abriu a caixa de entrada? Enfim, a gente sempre tem essas dúvidas. No e-mail tracking, a gente consegue exatamente entender quando que a pessoa abriu o e-mail, se ela abriu, obviamente, e quando que ela abriu. E se ela abrir mais de uma vez, você consegue saber quantas vezes ela abriu o seu e-mail. Então isso é muito interessante, porque se você trabalha com vendas, é muito bom, porque você manda um e-mail com a proposta e você não sabe
se aquela pessoa leu ou não, isso é um ponto que fica aquela angústia, né? Poxa, será que leu, será que não leu? Aí você tem que ligar para a pessoa depois de um dia, 2 dias, para perguntar, e aí, você leu? Né? E aí uma dica muito legal, que é você coloca no e-mail, começa a traquear esse e-mail com a proposta, e quando a pessoa abre o e-mail, você vai ver, você vai ser notificado da abertura desse e-mail, e aí você pode ligar na hora para a pessoa e falar, e aí, você viu minha proposta? Né? Finge de bobo. E aí a pessoa fala, olha, que coincidência, eu tô com ela aberta aqui no meu computador agora. E obviamente não é uma coincidência, você criou isso. Então isso é muito interessante para a gente poder entender um pouco de como que está sendo a interação do envio do e-mail, se a pessoa está vendo o e-mail, se ela não está, se ela está interessada, se ela não está. Então o e-mail tracking ele é um dos meus favoritos nessas 5 ferramentas e tecnologias para a gente utilizar no marketing digital da nossa empresa. A quarta tecnologia são os integradores de aplicativos e ferramentas. É um outro que eu adoro também. Por quê? A gente tem sempre aquele problema, né, de integrar uma ferramenta com outra, que uma ferramenta converse com outra, principalmente se a gente trabalha uma parte mais técnica do marketing digital. E os integradores de aplicativos, eles já criam todas essas integrações automaticamente e você pode fazer isso por cliques. É isso mesmo. Então aquela grande dificuldade, por exemplo, que você tinha para ter uma conexão do Google Analytics com o RD Station, por exemplo, ou o RD Station com uma planilha do Drive do Google, alguma coisa do tipo, com poucos cliques você consegue fazer essa integração e fazer com que ela seja atualizada de tempo em tempo. Então isso é muito legal porque, mais uma vez, se eu tenho o pilar do marketing por dados, um deles como tecnologia, para transformar essa tecnologia em agilidade para o nosso dia a dia, poxa, ninguém melhor que esses integradores de aplicativos e ferramentas para nos ajudar. E aí um que você pode já começar a testar hoje mesmo, que ele é gratuito, é o Zapier. É o mais famoso no mundo. Ele tem, se eu não me engano, mais de 1.500 integrações entre ferramentas, ou mais de 1.500 ferramentas que conseguem conversar entre si. Ah, só um parênteses. Eu esqueci de falar um exemplo de e-mail tracking. Um exemplo de e-mail tracking pode ser o Banana Tag. Banana Tag, que escreve. Lá, o Banana Tag ele vai conseguir te ajudar muito sobre como que você consegue entender na realidade se os e-mails que você enviou eles estão sendo abertos ou não, tá? Então voltando aos integradores de aplicativos agora. Então o Zapier ele é um dos mais fáceis de trabalhar no mundo e um dos mais antigos, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, salvo engano, ele foi um dos primeiros integradores de aplicativos do mundo e, na minha opinião, onde eu particularmente uso o Zapier para muita coisa e ele me ajuda demais, tá? E a quinta e última ferramenta, mas não menos importante, né, são os Web Analytics. Os Web Analytics eles são nada mais nada menos que vão mensurar as interações dos seus usuários dentro do seu site. Então, por exemplo, o Google Analytics ele entrega para a gente vários relatórios, vários números quantitativos e alguns qualitativos sobre a nossa audiência dentro do site. Então ele vai me mostrar quantas visitas eu tive, ele vai me mostrar quais são os melhores canais de aquisição, ou quais são os canais de aquisição, né, de tráfego, de conversão, de venda, enfim. E a gente também tem, por exemplo, o Hotjar, que é um outro Web Analytics, que ele é um Web Analytics muito mais, na realidade, qualitativo. Ou seja, o Hotjar, ele consegue mostrar pra gente quais são o mapa de calor de cliques dentro de uma página. Se as pessoas estão fazendo um scroll da nossa página, ou se as pessoas, o que as pessoas estão fazendo por meio de uma filmagem que é feita por toda a interação. Então, os Web Analytics são excelentes para rastrear a interação e o comportamento do usuário dentro do nosso site. Eu adoro utilizar, eu fico viajando na maionese, abrindo todas as ferramentas que eu utilizo de Web Analytics, e basicamente a Google Analytics e o Hotjar são os exemplos que eu dei aqui. Então,
acredito que se você não tem nenhuma dessas ferramentas implementadas na sua estratégia, no seu site, né, eu sugiro a implementar hoje ainda. E são gratuitas, são ferramentas gratuitas. A Hotjar, ela tem a parte paga dela, mas para o que você precisa, com toda certeza, grande maioria das empresas, a parte gratuita dele atende. Então, resumindo aqui, todas as 5 tecnologias ou ferramentas, né, para a gente utilizar para rastrear o nosso consumidor, o nosso usuário. Primeira delas, automação de marketing. Segunda delas, CRM. Terceira, o e-mail tracking. Quarta, os integradores de aplicativos. E quinta, o Web Analytics. Então essas 5, se você estiver usando essas 5 ferramentas ou 5 tecnologias em suas estratégias de marketing, não tenha dúvida, você vai entender melhor o seu consumidor, você vai entender melhor como que você está conseguindo atender as expectativas dos usuários que estão te procurando e, sem dúvida nenhuma, você vai melhorar as suas estratégias de marketing digital consideravelmente. Fechou? Bom, espero que você tenha gostado. Deixa o joinha aqui pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, quer elogiar, quer brigar, deixa o seu comentário aqui, que é muito importante para mim. Que eu sei que você está gostando, se não está, é o termômetro que eu utilizo bastante para entender se o conteúdo que eu estou trazendo aqui está sendo útil para você ou não. Combinado? Bom, espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!